Fala rapaziada, aqui é o Dutes. E hoje o bicho vai pegar. O filho vai chorar e a mãe não vai ver. Porque a gente vai mergulhar de cabeça numa história de vingança daquelas que deixam o coração quentinho e lavada com muito ketchup de meliante. Estamos falando de uma obra onde o protagonista comeu o diabo, amassou, pisou, cuspiu e ainda jogou na sarjeta. Voltou com sangue nos olhos e vontade de mandar mundo conhecer a Jubilua. Prepara a pipoca. Ajeita a postura nessa cadeira gamer toda torta que você está usando. E vem comigo acompanhar a saga de um maluco que ficou anos vegetando só imaginando 1001 formas de dar sarrafo nos inimigos. Se você gosta de ver gente ruim se dando mal, esse vídeo é para você. Se você é sensível e tem medo de ver uns dentes voando, fecha o vídeo agora e vai assistir desenho animado. Porque aqui o sistema é bruto. A nossa história começa de um jeito bem leve, tranquilo e favorável, só que não mesmo, com o nosso protagonista, o Kim Yang-sung, fazendo um cosplay de paraquedista sem paraquedas. O maluco está caindo do telhado da escola, olhando pro céu azul e pensando na vida, naquela vibe bem, o que é que eu estou fazendo da minha existência? A gravidade, essa senhora implacável que não perdoa ninguém, está puxando ele pro chão num de velocidade que faria qualquer um trancar o Wi-Fi, enquanto ele vê o prédio da escola passando voando olhos dele, ou melhor, ele passando voando pelo prédio. Ele tem aquele pensamento clássico de quem está prestes a arrasta para cima. Por que eu aguentei até agora? Logo eu iria me formar. Meus amigos, o cara tava na beirada. Quase pegando o diploma, quase se livrando do inferno que é o ensino médio. Mas pelo visto o universo olhou para ele e disse: hoje meu consagrado. A cena é dramática, o vento batendo na cara, a certeza de que vai virar saudade batendo no peito. E a pergunta que não quer calar. Ele pulou ou deram um empurrãozinho maroto nele? Fica aí o questionamento para vocês fritarem os neurônios. E aí, corta a cena. A gente sai da adrenalina da queda livre para a depressão profunda de um quarto de hospital com cheiro de éter e tristeza. Já se passaram 3 meses, rapaziada. 3 meses que o nosso garoto está lá, deitado, fazendo cosplay de planta ornamental. Ele virou um vegetal, está em coma. Mas o plot twist cruel é que a mente dele está acordada. O maluco está preso dentro do próprio corpo, ouvindo sentindo tudo, mas não consegue mexer nenhum dedo para coçar o nariz. Imaginem o desespero. Você está lá, com a bunda quadrada de tanto ficar deitado, ouvindo as enfermeiras fofocando sobre a novela das 9. Não pode nem mandar elas calarem a boca. E para piorar, a gente vê a avó dele, a vovó que é uma santa na terra, conversando com uma cuidadora que tem a sensibilidade tijolo. A cuidadora manda a real, dizendo que nunca viu ninguém nesse estado acordar. Basicamente falando para a velha, desiste, esse aí já foi pro Vasco. A vovó fica indignada, com toda razão. E pergunta que papo torto é esse de desistir, porque o neto para ela só está tirando um cochilo muito longo. A situação é de cortar o coração, meus amigos. O Yang-sung está lá, ouvindo a própria avó ser pressionada a desligar os aparelhos, ouvindo que ele é um caso perdido. Ele tenta gritar, tenta se mexer, tenta dar um sinal de vida. Eu estou aqui, sua velha coroca. Não desliga a tomada não que eu quero viver. Mas o corpo dele não obedece. É o pesadelo supremo, a paralisia do sono eterno. Ele sente o toque da avó, sente as lágrimas dela. Ouve ela chamando ele de meu querido Yang-sung, pedindo para ele acordar, mas ele está trancado. É como se ele estivesse gritando dentro de uma caixa de vidro à prova de som no fundo do oceano. A impotência é total, e a gente fica aqui do outro lado da tela só na torcida. Pensando, bora, campeão, mexe esse dedo mindinho aí. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas a realidade é cruel, e o roteiro quer ver a gente mais sofrer. Um pouco. E quando você acha que não pode piorar, o universo diz, segura meu copo. Entra em cena o irmão do protagonista, o Yoon-jin, que parece que não toma banho há 3 dias, e tem a cara de agiota. Ele chega chorando as pitangas, mas o papo dele é tenso. Ele começa a desabafar com o irmão em coma, contando que os mesmos filhos da parte que faziam bullying com o Yang-sung agora resolveram transformar o Yoon-jin saco de pancadas oficial da escola. É a herança maldita do bullying passando de irmão para irmão. O moleque conta que está sendo macetado, humilhado, e que a vovó está se matando de trabalhar num restaurante, arrebentando as costas para pagar a conta do hospital deve ser mais cara que a dívida externa de um país pequeno, vovó, que devia estar aposentada jogando bingo e reclamando do tomate. Está lá lavando prato e servindo mesa para manter o neto vivo. Aí o Yoon-jin solta a bomba.
no meio do choro, no desespero de quem está sendo amassado na escola, família desmoronar. Ele manda a frase que destrói qualquer um. Se for assim, eu prefiro que você morra. Se você tivesse morrido, talvez nós não sofrêssemos tanto. Maluco, o próprio irmão desejando que você vá conhecer a Jubilu. Aliviar a barra. É pesado, é denso, é de cair o queixo. O Yansung ouve isso e o coração dele deve ter partido 1000 pedaços, se é que ele ainda sente o coração. Ele tenta gritar, tenta se debater, a mente dele não está um caos. Só deitado aí. Acorda. Ele berra para si mesmo, mas o corpo continua lá, inútil, imóvel. Ele percebe que está num pesadelo sem fim, um sonho muito longo do qual ele não consegue acordar. E a única coisa que resta é ter paciência. Paciência de Jó. Paciência de quem espera o ônibus no domingo à noite. O tempo passa, rapaziada. O relógio gira, as estações mudam, e o sofrimento para continua. 3 anos depois. 3 anos deitadaço, criando escaras e ouvindo fofoca de hospital. O irmão, Yunjin, parou de visitar. Provavelmente não aguentou o tranco, ou virou estatística na mão dos valentões, ou simplesmente cansou de ver o irmão vegetal. E aí chega a notícia derradeira, a cereja no bolo de estrume que é a vida do Yansung. Ele ouve as enfermeiras cochichando que a avó dele desmaiou, que era a rocha, a fortaleza, finalmente o corpo sucumbiu. Não aguentou. E enquanto ele está processando essa informação, entram no quarto os arquitetos da desgraça, a boy band do inferno, os causadores de todo esse caos. Os bullies, Bok Micheol, Zhou Yung Taek e Yunminho. Guardem esses nomes, ou melhor, guardem a cara desses meliantes, porque a gente vai querer ver cada um deles virando suco. Esses filhos da parte entram no quarto do hospital não para desculpas, não para mostrar arrependimento, mas para zombar. Eles estão rindo, fazendo piada. Um deles, com uma cara de quem chuta cachorro na rua, solta a frase mais nojenta da história dos manhos. Ele diz que agora que a avó do Yansung foi de arrasta para ou está quase lá, finalmente eles vão poder aumentar o volume da transmissão vertical. Vocês têm noção do nível de psicopatia desses moleques? A avó do cara morre de tanto trabalhar por culpa deles. E a preocupação dos vagabundos é o volume da televisão. O Yansung está ouvindo tudo. Cada risada, cada deboche, cada palavra venenosa. O ódio começa a borbulhar dentro dele como um vulcão entrar em erupção. Ele sente uma raiva tão pura, tão concentrada, que se ódio gerasse energia, ele acendia a cidade inteira. Ele começa a listar os nomes dos desgraçados na mente dele. Ele faz uma lista negra mental, igual o Arias, só que com muito mais vontade de fazer estapeamento. Ele pensa nos professores que foram comprados, nos diretores que fecharam os olhos, em todo o sistema podre que permitiu que ele virasse vegetal e a avó dele morresse de exaustão. E aí, meus amigos, ele faz uma promessa. Não é uma promessa qualquer, é um juramento de sangue. Um pacto com a vingança. Ele pensa, se por algum milagre eu conseguisse voltar eu destruiria todos eles. E quando ele diz destruir, ele não está falando de dar um susto ou fazer uma pegadinha. Ele está falando de aniquilação total, de fazer os caras desejarem nunca ter saído das bolas deles. Enquanto os Bolens continuam rindo e falando atrocidades. Um deles, o líder dos cornos, chega perto e começa a apertar o braço do Yansung ou a machucar ele de alguma forma física, só para testar se ele sente dor. O Yansung sente, dói para caramba, mas a dor física não é nada comparada à dor na alma. Ele grita internamente, isso dói. Mas não importa o quão doloroso seja para vocês, seus merdinhas, nada se compara ao que a minha avó sofreu. O ódio dele transcende a barreira física. Ele percebe que a vingança que ele quer não é simples. Matar seria pouco. Mandar eles para a casa do jubileu seria um favor. Ele quer que eles sofram. Ele quer arruinar a vida deles, passo a passo, tijolo por tijolo. E a partir desse momento, o nosso protagonista entra num modo de treinamento mental. Passam-se 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, rapaziada, 10 anos vegetando, sem se mexer, apenas com a mente trabalhando a milhão. Enquanto o corpo dele atrofiava, o cérebro dele virou uma máquina de estratégia de guerra. Ele passou uma década inteira montando o plano perfeito. Ele imaginou cada cenário, cada variável, cada fraqueza dos inimigos. Para que vocês sofram mais do que eu sofri, vou planejar para que possa destruir todos aqueles desgraçados. Ele não ficou só pensando, vou bater neles. Não, ele montou um TCC de vingança, um doutorado em destruição de vidas. Ele repetiu os planos na cabeça dele tantas vezes que virou uma obsessão, uma religião. Ele está louco?
Com certeza, mas é aquele tipo de louco focado, perigoso. O John Wick da paralisia. 10 anos depois do início do coma, ele ainda está lá, remoendo. Ele pensa, sim, isso. Esse seria o plano perfeito. Ele está praticamente jogando xadrez 4D sozinho. A determinação desse maluco é algo de outro mundo. A maioria já teria coringado e desistido, mas o ódio serviu de combustível aditivado para ele. Ele quer pegar esses filhos da parte e fazer transformar em adubo. E então, do nada, a tela muda. A gente vê uma interface, tipo aquelas janelas de sistema de computador ou de aparecendo na frente dele. Ou talvez seja só a mente dele bugando de vez. Mas algo acontece. A realidade começa a distorcer. O sofrimento acumulado, a energia do ódio, a vontade de rasgar a garganta dos inimigos. Tudo isso cria uma singularidade. E de repente, pimba, ele acorda. Mas não num leito de hospital fedendo a desinfetante. Ele acorda com barulho de pássaros cantando. Aquela luz do sol batendo na cara que te deixa cego por 5 segundos. Ele levanta a cabeça e... onde é que ele está? Numa sala de aula. As carteiras de madeira. O quadro negro cheio de pó de cheiro de adolescente que não usa desodorante. Ele olha em volta, meio tonto, meio que viagem é essa? Véi. Ele vê os alunos conversando, a vida acontecendo como se nada tivesse acontecido. Ele olha para a própria mão, não está seca, não está atrofiada, tá normal. Ele se mexe, o corpo responde, ele não é mais um vegetal. A primeira reação dele é de confusão total. O que é isso? Um sonho? Devo estar tendo outro sonho com aquela época. Ele acha que a mente dele finalmente quebrou e ele está alucinando no meio do coma. Ele até dá um tapa na própria cara, ou belisca a bochecha para ver se acorda. E adivinha? Dói. Doeu? Se não é um sonho. Eu realmente voltei no tempo. A ficha começa a cair. O milagre que ele pediu lá atrás, no momento de maior desespero, aconteceu. O universo olhou para ele e disse: toma aí tua segunda. Vai lá e faz o teu nome, moleque. Ele voltou para o primeiro ano do ensino médio, o ponto de partida de todo o sofrimento, o marco zero da desgraça. Ele está ali, processando a informação, olhando para os lados com cara de quem viu fantasma. Quando ouve uma voz familiar, uma voz que ele ouviu por anos nos pesadelos dele, uma voz que dá vontade de vomitar. Está ficando maluco? Desgraçado. Ele olha para trás e vê quem? Ninguém menos que Pac Michel, o líder dos corvos, o cabeça dos bullies, em toda a sua glória de adolescente metido à besta. O cara está lá, com aquela cara de quem se acha o dono do mundo. Pelos capangas, os figurantes número 1, eles estão rindo, zoando, provavelmente prestes a começar mais uma sessão de bullying recreativo. O Michel olha pro Yansung com aquele desprezo clássico. Quem é o filho da? Está ficando maluco? O Yansung olha para aquilo e os olhos dele brilham. Não é brilho de emoção não. É brilho de psicopata que acabou de encontrar a faca perfeita. Ele vê o Michel vindo na direção dele, todo pimpão, achando que vai intimidar. O bully chega perto, invade o espaço pessoal, coloca a mão no ombro do Yansung, ou dá um empurrãozinho. Aquele clássico se acha tanto. E nessa hora, meus amigos, o tempo parece que para. O Yansung não recua. Ele não treme, ele não abaixa a cabeça como fazia antes. Ele olha para o Michel e pensa, eu, como você. A memória de 10 anos de tortura, da avó morrendo, do irmão sofrendo, tudo isso volta num soco de realidade. Sem pensar duas vezes, sem hesitar, sem fazer discurso de vilão de anime, o Yansung pega a primeira coisa que vê na frente. Uma caneta? Um lápis? Uma tesoura? Não importa, na mão dele vira uma arma letal. O instinto assassino que ele cultivou por uma década assume. Controle. Ele agarra o objeto pontiagudo e, com um movimento rápido e brutal, crava na mão ou no ombro do Michel. CHCK. O som é seco. O ketchup começa a espirrar na hora. A sala inteira congela. O Michel, que estava todo machão um segundo atrás, solta um grito que parece uma cabra sendo castrada. O bully recua, segurando a mão furada, olhando para o Yansung com uma mistura de choque e terror. Ele não consegue acreditar que o saco de pancadas reagiu. Eu ouvi direito? Interessante. Kim Yansung acha que pode lidar com tudo isso? O Michel ainda tenta manter a pose. Tenta fingir que não está com o botico na mão, mas a dor está ali. Mas o Yansung está em outro plano astral. Ele não está nem aí para a escola, para a suspensão, ele para a polícia da cadeira. Com aquela aura de demônio que acabou de sair das profundezas, ele olha para o Michel e diz, com a voz mais fria que o coração da sua ex,
Não se ache. A cena é linda, é poética, é arte pura. O bully está sangrando, choramingando, prepara. Eu não vou fazer de novo. Tentando recuar, tropeçando nas próprias pernas. Mas o Yansung não parou. Ele está só começando o aquecimento. Ele avança, pega o bully pelo colarinho ou pelo cabelo e começa a sessão de descarrego. É soco, é chute, é estapeamento sincero. Ele desconta 10 anos de raiva em 10 segundos de violência e de alta qualidade. Essa situação é o ponto de partida de todo o meu sofrimento. Ele pensa enquanto amassa a cara do meliante na carteira escolar. A galera em volta está em choque. Ninguém entende nada. O que deu nele? Ele ficou doido? Os capangas do Minchel estão paralisados, sem saber se ajudam ou se correm para chamar a mãe. O Yansung está numa transe de fúria. Ele joga o Minchel no chão, sobe em cima e continua o serviço. É uma massagem facial feita com os punhos cerrados. Chega, alguém pode tentar dizer, mas o Yansung ele não ouve o som delicioso dos ossos do bully estalando. Finalmente, depois de deixar o rosto do Minchel parecendo uma pesadinha mal feita, o Yansung para. Ele respira fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões, sentindo a adrenalina, sentindo a vida. Ele olha em volta, vê o medo nos olhos dos outros alunos, vê o respeito que nasce do terror. Ele olha para o Minchel gemendo no chão, todo arrebentado, e sorri. Não é um sorriso feliz. É o sorriso de quem sabe que o jogo virou. É o sorriso do predador que acabou de lembrar que tem dentes. Ele pensa, o momento pelo qual eu tanto ansiava. E é aqui, com o bully estirado no chão vazando molho de tomate, o protagonista em pé, vitorioso e sanguinário, que a gente percebe que essa história não vai ser sóbria. Perdão, não vai ter discurso de a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Aqui a vingança é plena sim. Mata a alma do inimigo e envenena a comida dele. O Yansung fecha o punho, sente a força voltar para os músculos. Ele sabe que isso foi só o começo. Ele tem uma lista de nomes. Ele tem 10 anos de planos atrasados para colocar em prática. O Minchel foi só o aperitivo. A entrada de um banquete de retaliação que vai durar muito tempo. Ele olha para a janela, vê o reflexo dele no vidro, forte jovem de novo, mas com o olhar de um velho guerreiro cansado de guerra. Ele está pronto. O diabo voltou para os dias de escola. E a aula de hoje é sobre dor. E assim termina o primeiro capítulo dessa obra-prima da violência escolar. O maluco voltou no tempo não para estudar matemática, mas para ensinar anatomia na base da porrada. Se você gostou dessa narração caótica e quer ver Yansung como vai desmantelar a vida de cada um desses já vermes, sabe o que fazer. Deixa o botico aí pro YouTube entregar esse vídeo para mais doente igual a gente. Se inscreve no canal para não perder a continuação. Acredite, vai ficar muito pior ou melhor, dependendo do seu ponto de vista. Falou e fui.